Yesterday, I wanted to make a sandwich, so I went to the kitchen, grabbed a plate, took an egg and opened the fridge, but the cheese was gone. Se você já tentou formar frases simples em inglês, o carro, as pessoas, a pessoa, a maçã, e mesmo assim ficou travado, cara, esse vídeo vai ser pra você, porque aqui eu vou te ensinar como você vai usar os artigos definidos e indefinidos no inglês, ou seja, a, an e the, que são as bases do idioma, coisas que você deve ter na ponta da língua quando você for falar. Então aqui nesse canal você sabe que toda semana eu trago conteúdo novo pra você, onde você vai praticar o seu inglês, aprender coisas novas. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque lá no final a gente tem desafio para você treinar o tema desse vídeo e praticar aí, onde eu vou te dar um feedback e fazer com que você dê o próximo passo no inglês, ok? Então já com o bloco de notas aberto aqui, vamos começar nas anotações, começar a trazer aqui a parte mais prática da coisa. Então eu te falei que hoje você vai aprender artigos definidos e artigos indefinidos. Então a gente tem aqui os artigos definidos, que a gente vai ter a ou an, que significa um ou uma, e aqui só pra gente começar a ter claro desde o princípio, não é que a significa um e an significa uma. Na verdade, os dois significam exatamente a mesma coisa, só que dependendo do uso, ambos podem significar um ou uma. Aqui nos artigos indefinidos a gente vai ter o de, que a gente pode traduzir como o, a, os, as e assim por diante. Eu vou começar a entrar na parte prática trazendo mais exemplos para você entender efetivamente quando você vai usar exatamente cada um desses carinhas aqui. Vamos começar pelos artigos definidos. Então aqui no caso a gente tem, por exemplo, um carro, uma maçã, um livro. Tudo isso daqui a gente está usando o artigo definido. Então, nesse caso, essas frases, se a gente for passar para o inglês, ficaria a car, um carro, uma maçã, an apple, an apple. Repara aqui que essas duas palavrinhas estão se conectando, an apple, um livro, a book. Então, beleza. Você reparou que aqui eu coloquei dois exemplos começando com a e um exemplo começando com an. Então, aqui, basicamente, qual que vai ser o uso, tá? O a, você vai usar ele quando a próxima palavra começar com uma consoante, ou seja, a gente tem aqui a, E, I, O, U. Se a próxima palavra não começar com nenhum desses carinhas, aí você vai usar o a. Simples assim, tá? Então aqui, a car, a book, a dog, a cat. Então nesse caso, começou com uma consoante, ou seja, não sendo nenhum desses carinhas aqui, você coloca a. A partir do momento que a palavra começar com uma vogal, que seria um desses carinhas aqui, aí você vai colocar an. Por quê? O an vai conectar com a palavra da frente. Simples assim, é só isso que você precisa lembrar na hora de falar. An apple, an orange, vamos colocar aqui, uma laranja, an orange. Aqui a gente também tem algumas outras coisinhas, como por exemplo, se a palavra começar com uma vogal e na pronúncia dela tiver um som de consoante, você vai continuar usando o a. E se a palavra começar com uma consoante e tiver um som de vogal, aí você vai usar o an do mesmo jeito, tá? Aqui é mais pela pronúncia, a forma que você fala a palavra do que efetivamente em alguns casos, tá? A regra geral é isso daqui que eu acabei de explicar. Só trazendo alguns exemplos para você. A gente tem, por exemplo, a palavra hour, que significa hora. Então, se eu falo uma hora, eu não vou falar a hour, porque aqui está começando com uma consoante. Eu vou falar an hour, hour, porque aqui esse hour está começando com um sonzinho de o. Hour, hour, beleza? An hour, an hour. Assim também como university. University significa universidade. Então essa palavra aqui a gente vai falar como university. University, como se eu estivesse falando você no começo, né? Esse you aqui no começo, ele é lido exatamente dessa forma, como se eu estivesse falando você. Inclusive, aqui no canal já tem vídeo sobre isso também, sobre pronomes pessoais. Eu vou deixar linkado aqui só para você ir lá assistir e entender mais um pouquinho também sobre esse tema. Mas nesse caso aqui, university, a gente tem um som começando aí como se fosse um Y. Então, nesse caso aqui, a gente não vai colocar an university, como se aqui fosse uma vogal de fato, tá? Na pronúncia. Nesse caso, vai ficar a university, beleza? Então, nesses casos aqui, você precisa entender. A regra geral é, se começar com vogal, anteriormente vai ser an, com N. Se começar com consoante, anteriormente vai ser a.
tá? Sem o N. Então aqui, de uma regra geral, é isso. A partir do momento que a gente entra nesses detalhes, aí sim você precisa entender que, nesse caso aqui, começou com consoante, mas tem som de vogal, cara, N. Começou com vogal, mas tem som de consoante, A. Essa é a regra geral. Agora entrando na parte do D. Nesse caso aqui, a gente precisa entrar em mais uma explicação. Por quê? Quando a gente fala sobre artigos definidos, basicamente é quando a gente vai introduzir um tema na conversa. Então, por exemplo, I saw a car yesterday. I saw a car yesterday. Nesse caso, eu vi um carro ontem. Eu vi um carro ontem. De forma direta, tá? Eu vi um carro. Que carro? Tanto faz, não faz diferença qual que é o estilo do carro. Então, nesse caso aqui, é um artigo definido, tá? Eu vi um carro, beleza? Indiferente de qual modelo de carro seja. Eu vi um carro, ponto. I saw a car yesterday, ok? Então, beleza, eu vi um carro. A partir do momento que eu falo I saw the car yesterday, eu vi o carro ontem, vai gerar a dúvida na sua cabeça. Que carro? Tá? Isso daqui é o quê? Nos artigos definidos, é quando a gente está introduzindo um tema novo, um assunto novo do zero. Não tem a necessidade de você entender do que está sendo dito, do que está sendo falado. A partir do momento que a gente parte pro indefinido, aí sim você já precisa ter noção do que você já está falando, de qual que é o tema do que a gente está falando. Se eu chego para você então e falo desse jeito aqui, ó, I saw a car yesterday. Eu vi um carro ontem, ok? Independente do modelo. The car was broken. Que carro? O carro que eu vi ontem, tá? Então essas dúvidas vão acabar sendo geradas. Então é muito comum a gente também acabar fazendo esses erros na hora de falar inglês. Eu vou pra festa amanhã, por exemplo. I'm going to the party tomorrow. Isso daqui possivelmente é a forma que você traduziria. Cara, tá correto, beleza? Tá corretíssima essa frase. Não tem erro gramatical nenhum. A pessoa entenderia tranquilamente do que você tá falando, só que ela vai olhar pra você e vai te perguntar: que festa, tá? Por quê? Por conta disso daqui. Porque você tá falando, eu vou para a festa amanhã, como se fosse a festa, tipo, a festa do momento, sei lá, um Lollapalooza da vida. É a festa, deixa eu colocar, a festa. Cara, é a festa do momento. É mais ou menos uma ideia dessa, tá? A diferença aqui vai ser I'm going to a party tomorrow. Então aqui, I'm going to a party tomorrow. Então eu estou indo para uma festa amanhã, cara. Independente de que festa é, independente, cara, de quem seja a festa, não me importa. Eu só vou para uma festa amanhã. Beleza? Então, essa parte aqui do artigo definido e indefinido vai fazer total diferença na hora que você estiver falando aí, se comunicando efetivamente em inglês, tá? Então, isso daqui é um vídeo que eu quis trazer aqui no canal, justamente para você ter claro sobre isso daqui. Então, recapitulando, quando a gente fala sobre artigo definido, a ou when, é quando a gente está introduzindo um assunto novo na conversa. Então, é um tema que a gente não falou ainda, como por exemplo da festa, a gente não falou sobre isso, então eu vou para uma festa amanhã, independente de qual seja. Eu vi um carro ontem, independente de qual seja. Então aqui eu só estou introduzindo um tema na nossa conversa. A partir do momento que a gente entra no the, aí sim você já precisa ter noção do que está sendo dito, tá? Então, I saw a car yesterday, the car was broken. Então, o carro que eu vi ontem, aquele carro lá, independente do modelo que seja, ele estava quebrado. Então, eu introduzi o tema da conversa, né, o tema do que eu quero abordar com você. E aqui eu tô falando que o tema do que eu introduzi aconteceu alguma coisa, simples assim, tá? Então, isso daqui do tema da festa também é muito comum, tá? Aqui você pode levar em vários contextos também, vários contextos diferentes, na verdade. Então, por exemplo, I'm going to the park tomorrow. Qual parque? Isso vai gerar a dúvida na sua cabeça. Eu estou indo pro parque amanhã. Tá, mas qual parque? Beleza? Então, você poderia falar aí nesse caso, I'm going to a park tomorrow. Então, eu estou indo para um parque amanhã. Então, você teria mais ou menos essa diferença aí. Então, aqui trazendo o que eu falei lá na introdução do vídeo, eu falei, yesterday I wanted to make a sandwich. Um sanduíche, um lanche, alguma coisa assim no português. Ontem eu queria fazer o lanche, ontem eu queria fazer um sanduíche. So, então, I went to the kitchen. Eu fui pra cozinha. Qual cozinha? Cara, a única cozinha que tem na casa. Então, é a cozinha, tá? Nesse caso aqui vai ser the. So, I went to the kitchen, grab the plate. Qual prato? Independente. Eu peguei um prato. É isso que importa. I grabbed a plate, took an egg. Então, peguei um ovo. Nesse caso aqui, um ovo, ele está sendo quantitativo, tá? Então, um ovo, quantidade 1. Não necessariamente é um ovo qualquer. Também é um ovo qualquer um ali que está na cesta de ovo. Mas, nesse caso, também está sendo utilizado como quantitativo número 1, tá? Então, took an egg and opened the fridge. Opened the fridge. Qual geladeira? Cara,
Nesse caso aqui, não vai importar, porque é a única geladeira que tem dentro da casa. Então é a geladeira, tá? A geladeira. And opened the fridge, but the cheese was gone. The cheese was gone. Então aqui eu tô falando o queijo, cara. O único queijo que tinha, acabou. Não tem mais, tá? Então aqui eu trouxe esse exercício logo de cara no começo do vídeo ali pra gente começar a praticar já logo de início, tá? Esse tema aqui. Yesterday I wanted to make a sandwich, so I went to the kitchen, grabbed a plate, took an egg and opened the fridge. But the cheese was gone. Bom, se você ficar com dúvida sobre alguma coisa da explicação, deixa nos comentários junto com o seu desafio, que inclusive aqui o desafio vai ser você criar 3 frases diferentes para esse vídeo, tá? Então pensa aí 3 coisas diferentes do que você gostaria de falar, utilizando esses carinhas. A, an e the. Então são 3 frases diferentes que eu vou querer que você monte como desafio, beleza? Não esquece também que se você quiser aprender inglês do básico até o avançado com o meu acompanhamento do meu time, cara, te pegando na mão de fato, para você aprender em 1 ano e meio, eu vou deixar o link aqui do meu curso no primeiro link da descrição. E se você quiser praticar também de uma forma gratuita, ter mais contato com o idioma no dia a dia e coisa do tipo, sem gastar dinheiro, eu vou deixar no segundo link da descrição o link da comunidade lá no Discord, que é gratuito. E a ideia é que a gente pratique ao máximo entre todo mundo que participa da comunidade, tá? Então é gratuito, eu vou deixar os 2 links aqui se você quiser aprender comigo. Primeiro link, se você quiser praticar gratuitamente, segundo link. Não esquece também de deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, porque, cara, se você se inscreve, me ajuda muito aqui, tá bom? Então é isso e eu te vejo na próxima.